Bom dia, nação tricolor, André Beidac com vocês, canal Grêmio na Veia 1903, falando nosso imortal tricolor que joga amanhã, feriado de Tiradentes, né? Que uma curiosidade, só veio ser feriado mesmo a partir de 85, após a morte de Tancredo Neves, após a abertura da democracia novamente, né? As eleições diretas. Antigamente a gente vivia numa ditadura, né, o regime militar, e agora, a partir de 85, ele passou mal, uns dizem que atiraram nele na igreja, tem uma conspiração aí, tem, né, teorias da conspiração nessa data aí, né, na volta da morte de Tancredo Neves, que seria, eu acho que seria um ótimo presidente, de passagem. Eu tinha 15 anos, né, eu tinha 15 anos, e eu acho que seria pelo que o Brasil passava, eu acho que seria um ótimo presidente. Ficou o Sarney no lugar dele. Mas falando do nosso imortal tricolor, que é o principal assunto desse vídeo, desse canal, Luiz Castro está descartando 3 jogadores. Bom, provavelmente, tá? Eu não posso afirmar isso, mas é o que indica as redes sociais e quem tá ligado mais ao Grêmio do que eu. Eu não tenho um informante lá dentro do Grêmio para me passar as informações diretamente. Eu vejo com repórteres, faço um resumo e aqui passo para vocês a minha opinião e minha visão do que está acontecendo. E passo aí para vocês. Pavon, Noriega e Nardoni. São os 3 da vez. Os 3 que vão pagar o pato por ele ter 5 derrotas fora de casa, 43 jogos sem vencer. O último jogo, como eu falei, se não estou enganado, foi em 2025 contra o nosso rival, que ontem fez a caridade, para o Grêmio, de colocar nós de volta mais acima da tabela, apesar de estar 1 ponto todo mundo da zona do rebaixamento, porque o Corinthians é o primeiro com 12 pontos, e aí tem uma galera com 13 pontos aí, o 13! E ontem o SCI tinha passado sem jogar do Grêmio no sábado, e ontem perdeu vergonhosamente para o último colocado, tirando o Mirassol da última posição e botando o Grêmio uma posição acima deles. O Campeonato Brasileiro, pontos corridos, é uma diversão. Tem que ter muita regularidade para ser campeão, cara. Muita, e é muito difícil. Acho que é um campeonato mais difícil do mundo. Qualquer coisinha, qualquer detalhe, um cartão desempata, pontos, gols feitos, gols, né, saldo de gol, né, confronto direto. É muito detalhes até tu erguer de verdade a taça lá em dezembro, né? É uma 38 rodadas, não é para qualquer time ter uma regularidade em 38 rodadas. É um campeonato muito difícil. Mas falando, né, desses três descartados, né, diz como o Pavon tá na bola 8, né? O Luiz Castro tá puto da vida com ele. Mas era o que tinha. Porque a diretoria do Grêmio, em vez trouxe 2 volantão aí, o Nardoni e o Pérez, em vez de trazer um lateral. Volante a gente tem. Tanto é que estão aproveitando o Zorteia, tem o Dodi, Arthur, né? Então a gente tinha como dar uma remanejada ali. Não podia trazer só o Pérez. Nardoni trouxeram peso de ouro e não tá jogando nada. É igual a mesma coisa que TT. Trouxeram pelo um balaio de dinheiro e nada de jogar. Bem complicado isso. Mas eu tenho uma solução para isso. Mantenho o Noriega no time, só que na zaga, volta para ele na época do Mano Menezes, que ele era zagueiro. Jogava pela zaga, um dos melhores zagueiros até. Joga o Gustavo Martins para lateral, pode ser até ficar uma linha de 3 zagueiros, né?
E aí sobe menos o Gustavo Martins, se bem que é contra o Confiança, né? Vamos ter que procurar, mas contra o Curitiba a gente tá fazendo, tá tendo uma gordurinha o Curitiba e tá fazendo estragos aí no Brasileirão. Tá tirando os pontinhos de time bem maior que eles, né? Bem maior que ele. Então, contra o Curitiba, faz isso. Contra o Confiança pode botar até Marcos Rocha, né? Pra jogar contra o Confiança na lateral direita, que eu acho que vai dar conta, tranquilo, né? Pode não dar conta contra o Curitiba, mais força, mais um campeonato mais físico. Eu acho que aí era bom botar o Gustavo Martins. Aí puxa, né? Aí Gustavo Martins, Noriega, Vieri e Pedrinho. Aí no meio do campo bota o Pérez de primeiro volante, Arthur e Gabriel Mack, Amozu, Enamorado e Carlos Vinícius. Esse aí é o meu Grêmio para enfrentar tanto Confiança contra o Curitiba. E eu acho que o Luiz Castro deveria testar com Confiança, se der certo com Confiança, se gerar confiança, um trocadilho, joga com Curitiba com esse time. É uma possibilidade. E a batata de Luiz Castro, né, tá assando. Se amanhã der merda, se a gente não conseguir um resultado convincente pra gente ir com tranquilidade lá pro Sergipe, na casa do Confiança, vai começar a assar mais. E se no fim de semana a gente perder pro Curitiba e entrar na zona de rebaixamento, que é só um ponto, né? Corinthians ganha, deve ter uma questão de resultados aí, tem uma combinação de resultados aí que poderiam levar o Grêmio para o primeiro rebaixado. Acho que para o segundo eu acho que eu não acredito, mas para o primeiro rebaixado o Grêmio pode abrir a zona do rebaixamento. E o Luiz Castro tá mesmo com uma corda no pescoço para uns, batata tá assando para outros. Eu não gostaria de ver a demissão, tem uma multa grande aí em cima. Eu acho que ele tem um potencial, desde que ele não seja teimoso e burro. Tá? E quem tá na brincadeira aí é o grande técnico aí, que já jogou aí no SCI, que já treinou no SCI, que é o Dorival Júnior. Quatro vezes Copa do Brasil, super campeão, Libertadores, vários títulos estaduais. Tá aí, tem muito mais currículo que o Luiz Castro. Começou no Ferroviária, né? Começou no Ferroviária, jogou Série B, tirou o Vasco da Série B como campeão. O Vasco foi campeão da Série B com o Luiz Castro. É um técnico que tem estofo. Tem limitações? Tem. Todos têm limitações, mas eu acho que ele tem muito mais título, muito mais bagagem que o Luiz Castro. E eu não sei se ele é tão teimoso contra o Luiz Castro, né? Contra o Luiz Castro. É uma aposta. Se não der certo agora, se o Grêmio, né? Isso tem que ser antes da parada da Copa. Porque depois da parada da Copa, aí tem um mês, né? Vai ter 15 dias e um mês de treinamento. E ele pode treinar o time um mês com a cara dele e colocar na segunda parte, né? De pós-Copa, pós-meio, né? Meio do ano, botar para jogar a sua ideia de jogo. Se for para trocar Luiz Castro, tem que trocar antes da parada da Copa. Meu ver, a minha. Se for trocar. Se não for trocar, deixa. E aí a gente tem que bota o projeto, a direção entra, ó, não dá para ser assim, a gente vai ter que trocar alguma coisa, a gente não pode estar na zona de rebaixamento, a gente tem que classificar para a Copa do Brasil, tem um problema financeiro também aí, porque cada partida dá dinheiro, tanto Sul-Americana quanto Copa do Brasil. Na terça-feira, acho que a gente joga no domingo, na quarta. Não sei quando é que é o jogo do Palestino. Não sei se é eu acho que terça-feira não é. Depois eu vou ver aí, eu passo para vocês aí o jogo do Palestino. Tá? Não me recordo agora se é terça, quarta ou quinta. Que é a Sul-Americana, porque joga domingo às 4 da tarde. Às 4 da tarde. E aí eu acho que não dá tempo de ser terça-feira, se não me engano. É muito perto, devem colocar para quarta, quinta o jogo, né? Aí depois tem mais outro no fim de semana, mais outro jogo no Brasileirão,
né? É bem complicado. A tabela, 3 competições, um jogo atrás do outro, dá nisso mesmo. E o Grêmio tem que ter elenco para suportar essas 3 competições, né? 3 competições. Então, não, então o que o Grêmio tem que fazer é pensar bem se mantém o Luiz Castro ou tira o Luiz Castro. É a hora, né, até a Copa. Não tem outra hora. Não tem almocinho grátis. Ou faz ou não faz. Tá com convicção com o Luiz Castro? Continua. Pede para ele ajeitar o time, pede para treinar mais, vai ter que treinar um mês de treinamento da Copa. Agora, se não tiver com essa convicção, tem que tirar antes da Copa. Né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Né? Não tem o que fazer mesmo. E o Grêmio tem que mostrar para que veio, cara. Um elenco de 23 milhões, 24, tem que mostrar para que veio, cara. Não pode com jogadores caros aí, Gabriel Max sendo pretendido por clubes da Europa, tem que jogar mais, né? Tem que jogar mais. O único que tá jogando bem aí, que tá ainda fazendo algum salseiro ainda é o enamorado. Às vezes a Mozu faz alguma coisa. Meio campo nosso, até o Arthur tá em deficiência, né? Ainda bem que tem gente que não gosta, não gostou, diz que ele falhou, mas ainda o nosso lateral esquerdo, Pedro Gabriel, é um bom substituto para o Marlon, né? Pós volta do Marlon, pós a Copa, né? Marlon deve voltar a jogar e um bom substituto para ele é o Pedro Gabriel. Pedro Gabriel dá para até a gente fazer uma dupla de 2 laterais, o Marlon mais na frente e o Pedro Gabriel mais retido, mais atrás. Já foi isso, já fizeram isso com Reinaldo e Lucas Esteves, se não me engano. Foi Reinaldo e Lucas Esteves. Falar ontem, né, o nosso rival perdeu, né, pro Mirassol, tava tomando de 2-0 no primeiro tempo. Eles conseguiram fazer um gol lá na Bacia das Almas, lá no final do jogo, com Alan Patrick. E tomaram, né? Tiraram o Mirassol da última colocação e ficaram atrás de nós. Eles passaram no fim de semana na nossa frente e ontem, né, após a sua derrota por 2-1, ficaram atrás de nós. Voltaram à sua colocação que eles entraram na tabela, né, na rodada, né? E o Renato fez estrago, né? Falando de Campeonato Brasileiro, fez estrago contra o Roger, né? De virada o Vascão. O Vascão ganhou do São Paulo, 2-1 de virada. E o Renato dando uma lição no Roger. O Roger tá também pela bola 8 no São Paulo. Ninguém queria que tirasse o Crespo e botasse o Roger. Tem muita gente descontente. E aí o Grêmio tem que se definir nisso. Eu coloquei esse assunto pelo seguinte. Se o Grêmio quiser o Dorival, tem que contratar antes, porque se der merda com o Roger lá, eles puxam o Dorival, o São Paulo. E aí o Grêmio fica sem técnico. Aí vai ter que ficar com o projeto Luiz Castro. Também tem isso. Também tem isso a ser analisado. Tem esse porém aí. Porque a torcida de São Paulo tá muito irritada com o Roger. Muito irritada mesmo. E eles queriam o Crespo, né? O Crespo deixou o São Paulo na segunda colocação e o Roger já botou em terceiro ou quarto lugar aí no Brasileirão. E não inspira confiança. Então é bem complicado. Pra tu ver que o Campeonato Brasileiro tem essas nuances, essas variações e é um campeonato dificílimo mesmo. Um bom dia a todos vocês, que o Grêmio consiga se acertar, botar o trem nos trilhos novamente, né? Vamos ter que mudar de esquema tático. O Cássio disse que vai mudar o esquema do Grêmio. Não sei se muda na estrutura, mas muda em esquema. Para ver se a gente consegue algo mais ao longo do ano, na temporada aí, se a gente consegue fazer mais pontos para a gente no final do ano não tá fazendo ponto para não cair.
Boa segunda-feira a todos vocês, um bom feriado amanhã. Claro que vai ter mais vídeo hoje, talvez, tendo algum assunto relevante do Grêmio. Se não tiver, eu vou fazer vídeo só amanhã mesmo. Eu tenho compromisso hoje de tarde com o meu braço, aí tem que ir no médico novamente para ver esse braço, tá todo detonado essa tala aqui. E aí eu tenho com outros compromissos e provavelmente não posso fazer vídeo à tarde. Mas se pintar algum, eu tento arrumar um tempinho aí para passar mais informações do nosso Imortal Tricolor para vocês. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelos 1.125 inscritos no canal. Deu uma parada aí de inscrição. Eu conto com vocês que se inscrever no canal, é grátis aí. É a única coisa que eu peço. Deem like. E muito obrigado a todos. Boa semana, boa segunda.